Glória a Deus. Amém. Estamos iniciando mais uma transmissão do nosso culto de ensino. Quantos irmãos vão entrando, nós vamos louvar o Senhor com o hino 186 da nossa harpa cristã. E depois nós cantaremos um louvor ao Senhor. Para darmos início, eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração para darmos início nessa noite. Pai querido e amado, no nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos nessa noite e oramos ao Senhor, te agradecendo a Deus pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia, te agradecendo, Pai, pela saúde, te agradecendo, Senhor, pela proteção, pela paz, te agradecendo a Deus, porque estamos firmes na sua presença e pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos aprender a sua palavra. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor venha revelar nesta noite aos nossos corações a sua palavra e venha nos fortalecer com mais um estudo em nome de Jesus. Fica conosco e nos conceda a direção. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar o hino 186 da harpa cristã. Aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior me deixa amar.
Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à exposição da palavra do Senhor. Amém? Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, glória a Deus, versículos 14 ao versículo 16. É a continuação da palavra onde a gente estava expondo na semana passada a respeito da salvação. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que era a salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Amém? Nós vamos finalizar hoje, na verdade, né? Vamos finalizar o versículo 14 e o versículo 16. Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Versículos 14 ao versículo 16. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como as estrelas do universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Amém? Então, nós finalizaremos o assunto de salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, na semana passada a gente iniciou esse assunto no versículo 12. A gente expôs o versículo 12 e o versículo 13. Aleluia. Quando Paulo traz o exemplo de Cristo, dizendo que a vida de Cristo é o exemplo maior para as nossas vidas. Glórias a Deus. É o maior estímulo a nós obedecermos. A vida de Cristo é a fonte, aleluia, onde nós, como cristãos, devemos ter como exemplo fundamental. Aleluia. Em obediência e vida. Nossa vida diária, louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que a nossa obediência a Deus, ela transcende as circunstâncias, ela é ultra circunstancial. Porque nós não podemos obedecer apenas devido às circunstâncias, né? Mas em todas as circunstâncias nós devemos obedecer. Amém? Hoje nós estamos congregando de uma forma mais bem diferente como a gente congregava antes dessa pandemia. Nós cultuamos mais nos nossos lares, fazemos cultos reduzidos, de uma forma em que principalmente
a presença, a figura de um pastor está ali vendo ou não, porque principalmente o Espírito Santo que habita em nós, Deus, que tem os seus olhos, como a Bíblia diz, como chama de fogo, contemplando os bons e os maus, Ele está presente, pois a Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Então a nossa obediência é ultra circunstancial. Louvado seja Deus. Nós vimos que a nossa salvação ela foi recebida não por mérito nosso, por algo que fizemos, mas porque Deus fez por nós. E nós vimos que ela nos pertence a salvação, verdadeiramente com Cristo Jesus. Não é algo que hoje eu tenho e daqui a 2 minutos eu não tenho. Hoje eu sou salvo, depois eu sou mais salvo. Não é dessa maneira que funciona. Aleluia. Pois Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, que as ovelhas do meu aprisco, de maneira nenhuma, aleluia, ela será, glória a Deus, tomada das minhas mãos. Amém? Glória ao nome do Senhor. Nós vimos um ponto importante, que a nossa salvação ela precisa ser desenvolvida, como é o tema desses versículos, que é uma salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Glória a Deus. Não é porque Deus é soberano na salvação que nós estamos, aleluia, nós ficamos anulados a essa responsabilidade, não é assim? Deus ele é soberano na salvação, mas isso nos traz uma responsabilidade a ser vivida e a ser desenvolvida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós aprendemos um ponto importante, é que a salvação é uma obra de Deus em nós, pois diz no versículo 13, que todo querer, quando realizado, vem da boa vontade de Deus. Aleluia. Nós vimos alguns exemplos que algo só funciona em nós se, aleluia, se Deus fizer, né? Nós demos o exemplo de um instrumento musical, ele só funciona se estiver na tomada. Louvado seja Deus. Então, nós daremos continuidade hoje. Essa salvação demonstrada, nós vimos que ela precisava ser desenvolvida e agora ela precisa ser demonstrada. Amém? Glória a Deus. Então, no versículo 14, nós vimos que faças tudo sem ira e sem contenda, ou sem queixa nem discussões, dependendo da tradução. Aleluia. Nós vimos aqui que Paulo fala para a igreja obedecer na tarefa de desenvolver isso, desenvolver a salvação, como ele fala anteriormente no versículo 12. E a obediência ela pode ser seguida de duas maneiras: ou de bom grado, de boa vontade, ou de má vontade. Mas algo que nós precisamos ver, aleluia, que a nossa obediência, se for com má vontade, ela é o mesmo que desobedecer. Eu tinha comentado na aula anterior acerca desse assunto. Quando você faz algo relacionado a Deus, principalmente na obra do Senhor, se você faz com má vontade, faz sem querer, ou faz porque alguém pediu, você é a mesma coisa de estar desobedecendo a Deus. Amém? Porque Deus ele conhece a intenção do nosso coração. Então, se nós fazemos algo com má vontade ou sem disposição, é o mesmo que desobediência. Louvado seja Deus. Pedro diz lá na sua carta, no capítulo 4,
hospitaleiros, sem reclamação. Glória a Deus. Amém? Então, Pedro fala que para a igreja ser hospitaleiro sem murmurar. E aqui da mesma forma Paulo chama a atenção para que nós venhamos fazer tudo sem murmuração, sem se queixar, sem contenda. Pedro fala acerca da hospitalidade e Paulo trata a respeito de tudo sem murmuração. Aleluia. Nós vamos ver aqui 4 pontos acerca disso, que a salvação é demonstrada por intermédio de relacionamentos transformados. A salvação é demonstrada porque nós somos transformados. Amém? E à medida que nós somos transformados, os nossos relacionamentos devem, com certeza, consequentemente mudar. Amém? Ela não deve ser demonstrada na intenção de que você esteja querendo ser melhor do que ninguém, não é isso. Ela deve ser demonstrada e ela vai ser demonstrada porque você agora é outra pessoa. E as suas ações elas vão mudar. E por que elas vão mudar? Porque os seus relacionamentos irão mudar. A forma de você se relacionar vai mudar. E 2 pontos aqui que Paulo fala no versículo 14, que é a ira e a contenda. Por isso que Paulo retorna ao problema básico que ele fala nos versículos 1 ao 4 do capítulo 2, que é a motivação errada. Ele falou ao final do versículo do capítulo 1 que ele se alegrava com a pregação do Evangelho, mas não com a motivação das pessoas, com a motivação que era pregar. Louvado seja Deus. Então, Paulo ele vem aqui à igreja, chamando a atenção deles, falando do forma que eles estavam trabalhando. A igreja estava trabalhando sim, mas com a motivação errada. Estava trabalhando sem sintonia uns com os outros. Estavam trabalhando, Paulo até cita, com partidarismo e discórdia, fala nos versículos 3 e 4. E isso é um trabalho dividido. Isso é um trabalho que desagrada a Deus. Aleluia. Lembra que Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Então a ideia de amor que as pessoas têm de Deus é uma ideia diferente, é uma ideia errada. A ideia de evangelho que as pessoas têm, de aceitação de tudo, é uma ideia errada, é uma ideia que não é bíblica. Amém? Porque quando algo está no partidarismo, ou seja, eu defendo essa posição, você defende essa, isso não é apenas uma opinião, é fazer diferente. Amém? Nós podemos ter uma discordância com um outro irmão e com outro, mas a prática deve ser com concordância, deve-se chegar ao ponto de concórdia. Louvado seja Deus. Então não devemos fazer algo dividido. Louvado seja Deus. Então, por isso Paulo exorta aos irmãos, dando essas 2 primeiras ordens, que é sem contenda e sem murmuração. Glórias a Deus. A palavra contenda, irmãos, é uma atitude interna, que vai falar a respeito da atividade da nossa mente, que é ativada na nossa mente e no coração. E a palavra murmuração, ela é uma atividade externa, aquilo que nós manifestamos da mente e do coração. Amém? Então a contenda é uma atividade interna, ativada pela mente e o coração, e a murmuração é uma atividade externa que age com aquilo que o coração e a mente expõem. Amém? Ficou claro? A contenda é uma atividade
E a contenda é a atividade externa que ressalta. Amém? A murmuração é uma atividade externa que nós manifestamos a partir daquilo que sai da mente e do coração. Por isso que nós aprendemos anteriormente que algo para Deus só é válido quando ele é feito com a motivação certa, da maneira certa, com o propósito certo. Algo que é feito errado, mesmo que seja com o propósito certo, não é válido. Aquele ditado que diz que os fins justificam os meios, biblicamente não procede. Amém? Deus não recebe algo que eu faça de qualquer maneira, mesmo que eu ache que o propósito final é assim. Amém? Lembra que nós vimos na aula anterior que o fim de todas as coisas é a glória de Deus. Quando diz o fim, não é o final, o fim é que tudo que eu faço deve glorificar a Deus. O propósito de tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, contenda e murmuração interfere diretamente nos nossos relacionamentos. Glória a Deus. Amém? E como esse primeiro ponto que nós vimos é a salvação demonstrada através dos relacionamentos, essas duas ordens de Paulo interferem diretamente em como nós nos relacionamos. Louvado seja Deus. Então, quando Paulo fala tudo sem murmuração, a palavra murmuração vem da palavra grega, que é logismos. Essa palavra é a mesma palavra que os judeus usavam, murmuravam durante a passagem do deserto. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Lá e no livro de Deuteronômio, fala que eles murmuravam quando estavam no Egito, quando eram escravos. Eles murmuraram quando saíram, murmuraram quando passaram do mar vermelho, quando Deus abriu o mar, eles passaram, logo eles murmuraram porque não tinham comida, depois murmuraram quando entraram na terra prometida. Ou seja, essa palavra, louvado seja Deus, murmurar, ela interfere diretamente como nós nos relacionamos. O povo pedia a Moisés que falasse com Deus para que Deus providenciasse algo. Logo Moisés era bem importante. Depois, quando algo não procedia bem aos olhos do povo, eles murmuravam novamente, já colocavam em xeque a pessoa de Moisés e principalmente Deus. Então isso interfere na nossa vida. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Então quando ele fala só um parênteses aqui, uma pergunta para nós, para que fale para nós aqui refletirmos como nós estamos demonstrando, como a igreja tem demonstrado sua salvação por intermédio dos relacionamentos. Amém? Então a Cris até perguntou na outra aula como saber, e aqui vai um questionamento para cada um de nós. Como é que eu estou demonstrando a minha salvação através dos nossos relacionamentos? Nós vamos ver mais para frente, aleluia, que hoje mesmo, que as nossas ações devem demonstrar. Amém? Então como é que nós estamos demonstrando isso? Como é que nós estamos agindo? Louvado seja Deus. Será que nós estamos murmurando também? Será que a salvação, o presente de Deus que eu recebi, que eu creio que recebi, eu estou desenvolvendo através de murmurações ou através de ações de graças? Glórias a Deus. Aleluia. E aí Paulo fala também a respeito de tudo, fazer tudo sem contendas. Ainda no versículo 14. Contendas vem da palavra grega dialogismo, que quer dizer disputa
palavra, as contendas, ela tem conotações de dissensões ou litígios. Tem algumas traduções bíblicas que falam com essas palavras. Lá em Coríntios, a Bíblia diz que o povo da igreja de Corinto estava tendo debates inúteis, até mesmo, como disse aqui, mal intencionados, porque eles apelavam até para tribunais pagãos. Olha onde chegou a contenda dos irmãos. Discussões internas da igreja, problemas de relacionamento que levaram o povo a ter problemas, a serem levados para a justiça, a serem levados a tribunais pagãos. Agora me diga, como é que o ímpio vai resolver uma situação do povo de Deus? Não tem cabimento. Então, essa contenda aqui trazida por Paulo, indicando aos irmãos a fazerem sem contenda, é para que eles evitassem isso, porque com certeza isso vai levando a discussões sem fundamento, vai levando a algo que não traz resultado nenhum. Louvado seja Deus. O benefício nenhum, ao contrário, só traz ainda mais problemas. Glórias a Deus. E o ponto principal para que nós tenhamos não desenvolver isso, trabalharmos isso em nossas vidas, para que isso não aconteça, que isso foi totalmente as atitudes opostas de Jesus Cristo. O versículo 5 diz: para que nós tenhamos a mesma atitude que teve Jesus, né? E essas ações de murmurações, de contenda, totalmente opostas às atitudes de Jesus durante o seu ministério. Glória a Deus. Aleluia. Por que Jesus, irmãos, teve uma vida exemplar enquanto esteve aqui? Né? Porque aquele que ele veio cumprir o seu propósito, que ele veio cumprir, que ele foi enviado por Deus para dar a vida por nós, aleluia, ele cumpriu, porque ele demonstrou isso através da sua vida, tanto no seu dia a dia enquanto viveu, quanto na cruz, né? Não foi só morrer, durante a sua vida ele demonstrou isso. Amém? E nós, como igreja, devemos demonstrar a nossa salvação através da nossa vida, através dos nossos relacionamentos, sem murmuração e sem contendas. Louvado seja o nome do Senhor, tendo a mesma atitude que Jesus Cristo, como eu falo no versículo 5. Aqui o segundo ponto, irmãos, que a salvação é demonstrada por meio de condutas irrepreensíveis. Parte A do versículo 15 diz: aleluia, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Glória a Deus. Isso expressa, irmãos, como nós somos neste mundo, como nós agimos neste mundo. Louvado seja Deus. Nós devemos nos tornar irrepreensíveis a olho de quem? Nós sabemos sim que nós falhamos e nós pecamos, porque ainda nós temos essa natureza pecaminosa, mas a palavra de Deus, a Bíblia nos garante a termos atitudes irrepreensíveis, a desenvolvermos uma vida irrepreensível diante do povo. Louvado seja Deus. A palavra irrepreensível vem da palavra grega amém, que exatamente declara essa palavra, que é a viver uma vida de pureza. Aleluia. Pureza com a vista dos outros. Amém? Sabe aquele ditado? Não é ditado, não sei se é ditado, mas as pessoas costumam dizer que Deus é quem julga, né? Isso não é prudente, isso não é bíblico, porque ao contrário, as pessoas devem nos olhar e olhar em nós uma conduta irrepreensível. Eu não quero aqui trazer nenhuma palavra de acusação, de apontamento para
Mas, aleluia, à medida que nós vivemos, aleluia, deve demonstrar em nós atitudes que não devem ser atitudes reprováveis. E toda vez, irmãos, que alguém se auto-justifica dizendo quem me julga é Deus, é porque infelizmente as atitudes dela não estão demonstrando que ela é uma pessoa cristã e que busca viver dessa maneira. Essa atitude de se auto-justificar, né, é uma atitude que já demonstra que a pessoa que está vivendo de uma forma reprovável. Para quem trabalha, né, todos nós que trabalhamos, talvez alguém não esteja trabalhando hoje, esteja em casa, mas quem é funcionário, quem é chefe, sabe que quando você vai conversar com o seu funcionário, você aponta algo que deu errado, que está errado, ele vai se auto-justificando. E quando ele se auto-justifica, é porque alguma coisa ele fez de errado. Amém? Mas quando ele tem uma conduta irrepreensível, quando o seu patrão vem, ele já diz: olha, aconteceu assim, 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 porque eu achei dessa maneira. Sabe o que vai acontecer? Se muitas vezes por uma atitude que você toma assim, de já explicar o que ocorreu, o que aconteceu, por mais que teu patrão te demita, Deus está com você. Você não estará desamparado. Agora, quando você age de forma a querer esconder algo, não tem como Deus ser com você, porque você está agindo de forma reprovável. Errar é humano, é natural, você pode errar e alcançaremos misericórdia. Mas quando agimos de forma pura, e a palavra que agir de forma pura não é agir de forma perfeita como Deus, é agir de uma conduta, irmãos, aprovada por Deus, uma conduta de honestidade, uma conduta de verdade. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso que Paulo expressa quando ele fala conduta e tornar-se irrepreensível. É como nós somos vistos pelo mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra que ele fala também, puros ou sinceros, como dizem outras traduções, a palavra sincero vem da palavra grega akeraios, que expressa, irmãos, como o cristão é em si mesmo, sem mescla. E aqui é algo interessante: sem mescla quer dizer não adulterado, né? Não manipulado. Amém? É um vinho sem mistura, é o ouro puro, sem adição. Tem aqui um exemplo que era na prática nos tempos bíblicos antigamente, que retrata como eram os vasos de barro. Quando os vasos de barro eles tinham alguma rachadura, ali as pessoas usavam cera para cobrir as rachaduras. Só que quando esses vasos eram expostos na luz, era identificado que ali tinha cera, era mostrado, dava para ser percebido. Então, quando o comprador ia comprar o vaso, ele já pedia: olha, eu quero o vaso sem cera. Então ele pedia para ver, ele pedia para demonstrar. E daí, irmãos, veio a palavra que hoje é bem conhecida, a palavra sincero, que quer dizer sem cera. E será que nós estamos sem mestre? Estamos vivendo uma conduta sem cera, uma conduta sem adição de algo para querer manipular a nossa aparência. E quando eu digo aparência, não é física, né? A nossa vida cotidiana. Louvado seja Deus. Aleluia. Será que, como diz a palavra específica, ele não adulterava? Porque nós vimos que Jesus, quando ele trabalha no vaso, ele não remenda, né? Os irmãos pregam muito sobre isso. Ele quebra o vaso, ele refaz.
Aleluia. E essa deve ser a nossa conduta de um vaso refeito e não de um vaso remendado, de um vaso manipulado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus usa essa palavra, irmãos, para quando ele vai falar com os discípulos, para que eles sejam, algumas traduções vão dar mansos como uma pomba, ou outras mais atualizadas vão dar inocentes, e quer dizer a mesma coisa, seja inocente como né? Sejam mansos, sejam puros, sem mestre. Louvado seja Deus. Aleluia. E outro ponto importante, irmãos, que nós devemos, ele diz aqui, nos tornar inculpáveis diante, e aqui vai uma palavra interessante, inculpáveis diante de uma geração corrompida. Então aqui quebra toda a desculpa de falar que é o mundo que está terrível, que é a geração que está difícil. Isso foi escrito, irmãos, há mais de 2.000 anos atrás, né? Então, o pecado já é ruim, já traz mal, desde o primeiro homem, desde quando o homem peca. Então, não posso dizer, usar a desculpa de que hoje é que está difícil. Amém? Porque, aleluia, a Bíblia diz que nós precisamos, na parte B do versículo, nos tornar, eu quero ler, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Louvado seja Deus. Então é neste tempo que nós devemos nos tornar inculpáveis, para que seja demonstrada, para que a salvação possa ser evidenciada. Louvado seja Deus. É para nós sermos vistos mesmo, mas vistos condutas, aleluia, de pessoas irrepreensíveis, condutas de pessoas sem mestre, condutas de pessoas inculpáveis. E quando a gente diz inculpável, não é que você não vai errar, louvado seja Deus, mas é que as nossas falhas, a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, nós alcançamos misericórdia, nós alcançamos perdão. A Bíblia diz, eu dei esse exemplo a semana passada, mas eu quero reforçar. Davi, quando ele adultera ali com Batseba, Urias morre. A Bíblia diz, ele vai confessar que enquanto ele não confessou o pecado, ele não ficou em paz. Salmo 32. Os seus ossos doíam, se inflamavam por dentro. Glórias a Deus. Ou seja, quando nós confessamos, nós alcançamos misericórdia. E quando nós confessamos, nós vamos alcançando a conduta de pessoas inculpáveis, porque Satanás vai fazer isso, acusando, não era você que via XY. Era, mas hoje eu alcancei misericórdia. Hoje essa conduta de culpa não cai sobre mim mais. Amém? Mas a conduta de pessoas que buscam viver dessa maneira. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, demonstra da palavra grega, inculpáveis, amomos, que descreve como o cristão é na presença de Deus. Se você veio prestando atenção, primeiramente, a salvação demonstrada como conduta irrepreensível no versículo 15, primeiramente, ela evidencia como o cristão é visto no mundo. No segundo exemplo, sincero, como é em nós mesmos, e agora é como nós nos apresentamos na presença de Deus. Perceba que eu não sou uma pessoa aqui, que sou outra pessoa ali, que sou outra pessoa no serviço. Amém? A nossa conduta ela deve ser irrepreensível diante do mundo, em nós mesmos e diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por que, irmãos? Porque essas condutas
vinculado ao sacrifício como o de Jesus, que significa imaculado. Imaculado Imaculado significa oferecido a Deus, como Jesus foi. Só que Ele já fez isso por nós. E agora nós precisamos fazer, através da nossa vida, demonstrando uma conduta diferente, que é para a glória de Deus. Por isso que a gente viu que todas as nossas ações devem glorificar a Deus. E nós devemos viver uma conduta sem mácula, uma conduta irrepreensível, oferecida a Deus. Amém? Então, quando nós nos comportamos bem, não é para demonstrar para o meu patrão, ou apenas demonstrar para a minha esposa ou para alguém que eu sou uma pessoa boa. Não é isso. É porque eu recebi do Senhor e agora eu devolvo a Ele em gratidão, porque fui salvo. Amém? Louvado seja Deus. Não é para agradar fulano ou ciclano, porque se eu fizer nesse sentido, se eu não for muito bem com a cara dos outros, como dizem algumas pessoas, se eu não for muito com a cara de fulano, a minha conduta vai mudar, e não é para ser dessa maneira. Louvado seja Deus. Diz lá em João 15, 17, versículo 15, que nós vivemos no mundo, irmãos, numa geração pervertida. Por isso que nós não devemos ser sal da terra, ou seja, nós não devemos ser sal do sal e nem luz debaixo da mesa. Nós devemos ser sal na geração corrompida e pervertida e ser luz no mundo. Louvado seja Deus. Vamos ler, eu quero ler com os irmãos João 17, versículo 15. Diz assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Ou seja, Jesus está dizendo, quando ele estava fazendo a oração sacerdotal, ele pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, porque terá o tempo específico para isso. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós devemos brilhar, nós devemos ser luz no mundo. Louvado seja Deus. Mas vamos ver aqui, no terceiro ponto, é que a salvação demonstrada através de um testemunho notável. Por isso que não procede, quem nos julga é Deus. Sim, com certeza. Mas nós devemos ter testemunho para as pessoas verem verdadeiramente. Aleluia. As pessoas precisam ver em nós que nós somos diferentes. Aí tem você pode me perguntar, mas o mundo não se dá com a luz, as trevas não se dão com a luz, e Jesus disse que nós seremos caluniados, é verdade, e não é contradição. Ser caluniado, nós podemos ser e vamos ser, mas isso não pode ser verdade. Amém? Quando falaram que Jesus não era rei, isso não mudou quem era Jesus, ele era o rei. Só não era o rei que eles esperavam, da forma que eles esperavam. Amém? Vamos falar, mas a nossa conduta não deve mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ler a parte B do versículo, diz, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Em outras traduções, como luzeiros no universo. Ou seja, irmãos, luzeiros. Nós somos exortados a brilharmos no mundo tenebroso. Louvado seja Deus. Mateus 5. Aleluia. Acompanhe comigo Mateus 5. Versículos 14 e 16. Diz assim:
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Está vendo, irmãos? Aleluias! Nós recebemos esse privilégio de sermos luz, recebemos a graça da salvação para brilharmos no mundo. Irmãos, nós não recebemos a luz, né? Só quero ressaltar a palavra luzeiro, ou estrelas vem da palavra grega próteres, que fala dos astros celestes, né? Só para critério de informação. Nós não recebemos essa luz para brilhar por nós mesmos, irmãos. Essa luz não é para resplandecer eu mesmo, mas o próprio Jesus diz: para que glorifiquem ao Pai que está no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Nós devemos, aleluia, isso é muito interessante. Nós brilhamos, irmãos, para prover luz ao mundo. Olha a responsabilidade. Você recebeu luz para prover luz lá fora, para prover luz ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Então isso é um privilégio. Você recebeu essa graça para que nós testemunhemos o Senhor com um testemunho repreensível. Louvado seja Deus. E para onde, irmãos? A luz deve brilhar. A luz ela tem esse propósito de brilhar onde é escuro. Então é exatamente nesse cenário de mundo corrompido, pervertido, que nós devemos brilhar. Quando nós chegarmos no céu, nós já glorificaremos como salvos. Aleluia. Então, é aqui, quando vivemos aqui, que nós devemos prover luz. Muitas vezes a gente espera que o cenário melhore, para que a gente possa melhorar as ações, e aí é como se não fosse mais necessário. Amém, irmãos? E é nessa geração, é na sua geração, louvado seja Deus, que nós devemos brilhar. É na nossa geração. A Bíblia diz: como purificar o jovem no seu caminho, obedecendo os mandamentos do Senhor. E os mandamentos como nós vemos aqui, ser luz. Um deles é amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, é ser luz, é ter uma conduta repreensível. E aí você diz: olha, eu vou esperar, vou ter mais um pouco, e talvez não tenhamos mais esse tempo. Louvado seja Deus. Então é no seu momento, é na sua geração. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, igreja não é um clube, não é algo que eu venho aqui brilhar para nós aqui mesmo. Aqui nós viemos na igreja glorificar ao Senhor, adorar a Deus, cultuar a nosso Deus. Amém? Não é lugar de eu me aparecer, não tem nada a ver com isso, mas é no mundo, é onde há trevas que a luz deve resplandecer. Jesus disse, como nós acabamos de ler: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aleluia. E o quarto ponto, nós já estaremos chegando ao final, porque nós estamos concluindo o assunto da aula anterior, que a salvação é demonstrada através do meio de uma fidelidade inegociável. Versículo 16: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Aleluia. Paulo enfatiza aqui, irmãos, duas coisas. Primeiro, a necessidade da igreja preservar a palavra da vida. Aleluia. E preservar a palavra da vida, irmãos,
temos diversos autores bíblicos também, autores que fazem comentários sobre a palavra, e é muito bom, é enriquecedor para nossas vidas, mas nenhum, aleluia, é como a palavra do Senhor, amém? Aleluia. Por quê, irmãos? Porque foi feito por pessoas com o objetivo sim de ajudar, de nos trazer um auxílio na palavra, amém? O objetivo que os autores escrevem livros bíblicos é para nos auxiliar no conhecimento da palavra, na melhora da nossa conduta. Não é que substitui a palavra, isso é inegociável, como nós acabamos de ver. Aleluia. Hebreus 4:12, quero ler com os irmãos. Diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada de qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos, e as intenções do coração. Aleluia. Então, antes que eu diga Deus é quem me julga, como eu falei antes, a Bíblia já estava escrito isso, então eu não preciso reforçar aquilo que Deus já faz. Amém? Louvado seja Deus. Então tem diversos trechos bíblicos que vai reforçar o que é a palavra da vida para nós. Próprio versículo 16 diz que ela é a palavra da vida. Amém? Em João ela vai dizer 6, versículo 63, que a palavra é o Espírito e vida, que proclama a verdade da vida. Louvado seja Deus. Amém? Então é inegociável a palavra da vida para nós. Amém? Então nós devemos demonstrar isso, que essa é a palavra da vida para nós, irmãos, através de uma vida de fidelidade com Deus, ser fiel, viver de um modo repreensível, retendo os ensinamentos. Aleluia. Então, irmãos, um exemplo aqui que eu quero dar para os irmãos, que proclamar a palavra da vida, irmãos, é como oferecer. Sabe quando alguma pessoa vem à sua casa, ele mostra em algum lugar, você vai e oferece algo para ela, geralmente você oferece o que você tem algo de melhor para ela. Da mesma forma, é a igreja que deve preservar, deve oferecer, irmãos, o Evangelho. Amém? Preservar, viver uma vida de fidelidade, é você demonstrar e oferecer àqueles que se relacionam com você essa palavra. Aleluia. Então, quando nós preservamos ela, preservada não é no sentido de deixar ela preservada, guardada, é o contrário, é o inverso disso. Preservar é o viver conforme nela está escrito, para que a minha vida demonstre uma vida de fidelidade. Amém? Por isso que Paulo disse abertamente: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É porque nós acabamos de ver que a sua conduta era uma conduta irrepreensível, era uma vida de fidelidade, era uma fidelidade inegociável. Então, irmãos, nós devemos ver a nossa vida ao ponto de nós falarmos tranquilamente. Quer saber como é uma vida
Sabe por quê, irmãos? Porque nós já vimos aqui, durante a exposição da carta, que Paulo deixou bem claro, a Bíblia deixa bem claro, que nós enfrentaremos o dia de Cristo. Amém? A Bíblia diz que nós devemos trabalhar em tempo e fora de tempo. Paulo fala aqui, na parte final, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido em vão. Então ele deixa um ponto claro que acontecerá o dia de Cristo, de não ter corrido em vão. Amém? E não ter corrido em vão, ele demonstra, aleluia, que nós devemos trabalhar enquanto nós temos a oportunidade. Louvado seja Deus. Só que tem um ponto, ele não fala isso, irmãos, como se fosse com medo ou inseguro, mas ele traz isso com extrema confiança do que ele estava dizendo. Ele diz: para que no dia de Cristo, aleluia, eu não tenha corrido em vão. Ou seja, ele está deixando bem claro: eu sei que eu verei meu Rei. Eu sei que eu verei a Cristo. E meu desejo é que eu não tenha corrido em vão por vocês. Amém? Você ser forte e ser profundo, irmãos. Ter certeza, ser convicto. Paulo pregou, irmãos, para a igreja. Quando ele foi para Atenas, com muita idólatra, uma cidade extremamente idólatra. Mas ele não se corrompeu. Lá foi mais uma porta do Evangelho para a vida dele, em tempo e fora de tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele diz: não ter corrido em vão, permaneçam para que vocês também estejam no dia de Cristo. Aleluia. Aleluia. Então, para nós finalizarmos aqui, irmãos, ele fala para que eles permaneçam firmes, concluindo, eles devem permanecer firmes e viver de modo que tragam crédito ao Evangelho, não à pessoa dele. Amém, irmãos? Porque o objetivo de brilhar, como nós temos, que Jesus deixa claro, é para que transmita a glória para Deus, é para que o Pai seja glorificado. Jesus ele faz questão de falar várias vezes que ele não veio para dar testemunho dele mesmo, mas do Pai, de trazer glórias ao Pai. E da mesma forma, irmãos, somos nós. Devemos dar testemunhos do Senhor, testemunhos do Evangelho. Então, quando nós pregamos o Evangelho, pregamos Cristo glorificado. Nós vimos isso na aula anterior, sem ser sábado passado, no sábado anterior, que não tem como eu glorificar a Deus sem dar testemunho do Evangelho. Não tem como. Se eu não der testemunho do Evangelho, não tem como. Lídia, que foi quando iniciou a igreja de Filipos, na sua casa, a Bíblia deixou bem claro que ela era temente a Deus, mas não conhecia o Evangelho. Devemos dar testemunho do Evangelho. E nós vimos aqui como claramente foram as atitudes de Jesus, que nos deve demonstrar uma atitude, uma conduta irrepreensível. E para finalizar, eu quero finalizar com uma pergunta, como eu disse, reflexiva, que você faça no seu interior, na sua vida. Você faça essa pergunta e viva, e faça essa reflexão para a sua vida cristã. Amém? Será que tem você investido na vida de outras pessoas? No dia de Cristo você terá a alegria de apresentar a Deus os frutos do seu trabalho? Ou você comparecerá
Será, irmãos, que você tem investido na vida de outras pessoas? O Evangelho nos demonstra isso. Jesus investiu na minha e na sua vida. Paulo investiu a sua vida na carreira do Evangelho. E ele diz: eu não quero ter corrido em vão. Será que nós estamos vivendo para viver, poder chegar diante de Deus e falar: meu Pai, Senhor, eu não corri em vão, espero não ter eu corrido em vão. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem com essa palavra. Que essa exposição da palavra possa ser para nós como uma inspiração de vida. A conduta de vida irrepreensível, inculpável, sincera, sem mescla, sem manipulação. Aonde você estiver, nos seus negócios, na sua família, com os seus irmãos, em todos os seus negócios, na sua vida, seja uma conduta digna de uma pessoa que foi transformada, de uma pessoa que tem uma conduta de uma salvação que é desenvolvida pelo Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Eu agradeço a cada um dos irmãos que acompanharam até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser abençoado, que você possa ser fortalecido nesses dias difíceis. Para o governo, o caminho é que as coisas não melhorem, mas a nossa esperança é Jesus Cristo. Nós vivemos baseado no que diz a palavra do Senhor, não no que diz o governo. Amém? Então que essa palavra seja viva, como nós temos aqui, palavra da vida, que a sua vida seja sustentada, não pelo que o mundo diz, mas pelo que a palavra de Deus já disse ao nosso respeito. Amém? Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos fortalecido. Pai, a tua palavra tem nos sustentado, porque ela é viva, ela é eficaz. Pai querido e amado, nós oramos a Ti nessa noite, agradecido, Senhor. Nós te pedimos ainda, ó Deus, que o Senhor nos ajude, e nos ajude para que a nossa luz venha brilhar em meio a essa geração corrompida e pervertida, como pessoas que demonstram, Senhor Jesus, a salvação através de uma conduta irrepreensível. Nos ajude, ó Pai, a sermos honestos, sem mescla, sem manipulação, porque nós fomos restaurados por Tua palavra, restaurados, Senhor, na cruz. Nós morremos, mas em Cristo ressuscitamos. Pai, muito obrigado. Assim, ó Deus, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o consolo do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém.